A hora do agronegócio. Olá, amigas e amigos, aqui nós estamos na hora do agronegócio, na Jovem Pan, e eu recebo uma pessoa que admiro muito, o Roberto Vacchi, que eu tive o prazer de conhecer nos movimentos do Pensa, o Programa de Estudos dos Negócios do Setor Agroindustrial, na FEA, na USP, com o nosso amigo, professor Décio Zilberstein e outros, e o Roberto se caracteriza por um executivo muito engajado e envolvido com os aspectos de sustentabilidade, meio ambiente, sempre assim foi, e agora ele está na Marfrig, ele está no conselho, membro do conselho de administração da Marfrig. Roberto, bem-vindo aqui à nossa Jovem Pan. Obrigado, Tejão, muito prazer estar aqui com você, muito bom. Muito bom, olha, Roberto, eu agradeço muito a sua vinda aqui conosco, porque a gente tem acompanhado o movimento global, internacional. Ray Goldberg outro dia nos disse, olha, o mundo agora é saúde, é um health system, saúde, originação, meio ambiente, ou seja, isso entrou no jogo. Já estava, né? Mas agora parece que ele entra no jogo meio para valer. E a gente tem acompanhado aqui um trabalho diferenciado da Marfrig, né? E nisso a nossa curiosidade de te chamar para essa nossa conversa. Marfrig se propondo a um blockchain, a um controle, né? A um processo de pecuária legal, né? De pecuária legal, com originação controlada, também caminhando para o lançamento da carne carbono neutro, né? Que é uma criatividade genial do pessoal da Embrapa, lá de Campo Grande, também lançando a proteína vegetal, ou seja, uma revolução aí nesse mundo da pecuária. Roberto, me conta aqui, como é que está o andamento dessas decisões todas, por que dessas decisões e quais são as principais expectativas da Marfrig sobre isso? Legal. Tejão, a questão é a seguinte, como você falou, isso veio para ficar, isso é uma tendência mundial, o consumidor quer, o setor financeiro quer, o mercado de capitais quer. Parece que essa onda, né, do New Green Deal, dessas discussões todas de sustentabilidade, realmente agora viraram o nome do jogo, né? Se antes eram tendências, hoje parece que são questões que não tem mais nenhuma dúvida. E a elas tem uma questão central, que é a governança. Então, essas três letrinhas, né, o ESG, ambiental, social e governança, estão muito próximos. Então, eu diria que esses movimentos da Marfrig estão muito alinhados com, primeiro, o desejo e a visão clara do acionista principal, Marcos Molina, mas também muito embasadas em conversas e desenhos estratégicos do Conselho de Administração e dos principais executivos. Então, é algo que faz parte da estratégia da corporação como um todo, muito alicerçadas nas instâncias mais altas de governança e aí percorrendo toda a empresa. Roberto, as relações com o pecuarista, né? A cadeia produtiva da pecuária, da carne, ela não podemos dizer, não vamos dizer que ela era mais evoluída, não era, né? Então tem muita coisa a ser feita. Como é que a Marfrig está lidando nessa relação com a originação, então? Com a pecuária, com a cria, né? Que é outro drama também. O ponto principal é esse mesmo, é a relação com os indiretos, né? Que são os fornecedores indiretos, principalmente os criadores. A Marfrig já há muitos anos monitora 100% da carne que compra diretamente dos terminadores. Então, essa relação já tem bastante história de originação e de monitoramento. Então, 100% da carne do boi comprado, ele é rastreado no que se refere à relação com o seu fornecedor direto. Mas, como você falou, o maior desafio é o fornecedor indireto. E a forma como a Marfrig tem trabalhado com isso se assenta em dois pilares. Primeiro, o mapeamento das zonas de risco, né? Já há algum tempo a empresa tem montado os esquemas, os sistemas de monitoramento com o apoio de outras organizações como o AgroIcone, MapBiomas. Tem várias organizações que hoje permitem que você faça um monitoramento
de tudo que está acontecendo no território brasileiro e as zonas de risco. Então, um dos pilares é esse mapeamento das zonas de risco. O segundo pilar, que diria assim, extremamente importante, tem a ver com o que você falou, que é o monitoramento da cadeia inteira e as relações e as transações nessas cadeias. Então, o envolvimento do fornecedor direto para que ele aponte como foi o trânsito das transações que ele fez até chegar no criador. É extremamente importante a transparência de como essas transações aconteceram e, portanto, o engajamento de toda a cadeia de negócios num compromisso dessa natureza é fundamental. Esse engajamento envolve, então, uma política de compra, envolve o envolvimento, envolve os terceiros, todos os terceiros envolvidos e a transparência, por exemplo, nas GTAs e no CAR, ou seja, dois elementos centrais são as guias de transações comerciais e o CAR. Com isso, é possível, o cruzamento desses dados, é possível você, por exemplo, lidar com índices de produtividade de pastagem e ir conhecendo melhor o que está acontecendo nessa cadeia toda. Mas isso só ocorre se houver esse engajamento. E esse engajamento depende de incentivos, ele não vai ocorrer naturalmente. E esses incentivos passam por apoio ao próprio financiamento da atividade do pequeno envolvido na cria, a assistência técnica para aumento de produtividade, por exemplo, pagamentos de serviços ambientais, que é algo fundamental, e a incorporação de sistemas como integração pecuária e lavoura, que tem um rebatimento importante na carne carbono neutro, ou seja, é uma mudança de todo o sistema de toda a cadeia de produção, com vários tipos de incentivos e participação de vários atores. No fim, o que está se falando é um processo de inclusão e não de exclusão. Até então, a discussão eu excluo aquele fornecedor que tem algum tipo de, por exemplo, relação com o desmatamento. O que a Marfrig está propondo é um processo de inclusão através desse relacionamento voltado para esses incentivos, para mudanças dos modos de produção que vão resultar, não só no controle do desmatamento, mas também na descarbonização da cadeia como um todo, né, que são elementos extremamente importantes hoje para o mercado. Ou seja, Roberto, é uma mudança realmente séria, né, profunda, nunca vista, né? Vamos agora para o outro ponto, o lado do consumidor, né? Agora a gente aqui, consumidores aqui, nossos ouvintes, internautas da TV Jovem Pan, a gente que vai comer essa carne, que você diria que, por exemplo, uma carne carbono neutro, né, que é também muito legal o que está acontecendo, para nós consumidores, tem alguma diferença na saúde? Há algo que você pode dizer, olha, é mais saudável esse bife, por exemplo? Tejão, eu acho que, como você falou, a primeira abordagem do Goldberg, né, que fala da saúde única, eu acho que sim, você tem um modelo de produção muito mais monitorado, tanto do ponto de vista das condições de produção, mas também das questões sanitárias. Então, quando a gente fala de rastreabilidade, nós estamos falando desse conceito de uma saúde única, né, de uma saúde que envolve as questões sanitárias, envolve a relação da produção com o seu entorno. O quanto que o consumidor final percebe isso, eu acho que ainda não é tão evidente. O que ele tem é uma consciência de o consumo de um produto diferenciado do ponto de vista da sua relação com o meio ambiente, da sua relação com a sanidade, por exemplo. Então, do ponto de vista de percepção, de sabor, etc., claro que é uma carne que tem um processo de produção mais curto, então, portanto, ela tem características organolépticas, etc., diferenciadas, ela é uma carne diferenciada sobre esses aspectos, mas eu não sei o quanto o consumidor final percebe tudo isso,
como no momento em que ele está degustando a carne. Agora, ele percebe crescentemente a necessidade de que as empresas que fornecem esse produto tenham essas preocupações. Isso claramente é uma tendência não só do consumidor, mas do consumidor final, mas das cadeias de suprimento, das cadeias de supermercado, por exemplo, estão cada vez mais envolvidas e preocupadas em oferecer essas opções para o seu consumidor. Então, esse contínuo, né, que nós estudamos já há tanto tempo, das cadeias, dos sistemas agroindustriais, ele chega, assim, no final da cadeia com uma série de informações de diferenciação dos produtos. Muito interessante. Estamos realmente reunindo o consumidor final ao início, a semente do boi, né, lá na cria, com rastreabilidade. Roberto, preciso aproveitar aqui a tua experiência. Tem muita gente que reclama, que fala mal. Olha, o Brasil é usado, o pessoal fala mal do Brasil, estão usando essa coisa de meio ambiente só para criar barreira. Tem visões desse tipo, né? E tem as visões outras, né? Que são as visões de uma consciência, um pós-Covid-19, etc. Qual é a sua opinião sobre esta questão meio ambiente, Amazônia, biomas, etc., para o nosso país, para o Brasil? Eu acho o seguinte: o Brasil tem uma posição única que poucos países têm de oferecer a conciliação da produção com a conservação. Nós não precisamos desmatar nada, não devemos mais desmatar nada. A Amazônia é um bem único do planeta e a gente tem que ter muito orgulho de poder contar no nosso território com algo que tem tanto valor para a humanidade. Então, eu estou entre aqueles que defendem fortemente o desmatamento zero como uma iniciativa e concordo com essa parte do agronegócio e da pecuária que considera que não é necessário desmatar nada para você não só aumentar a produção, mas garantir uma produção que esteja alinhada com todas essas tendências e valorização que o mercado de capitais, que o mercado financeiro, que os grandes consumidores do mundo inteiro já têm. Então, para mim, o país tem uma oportunidade, não é um desafio, é uma oportunidade de se diferenciar como o maior produtor verde do planeta, de commodities verdes, não só na pecuária, mas no agro em geral, na mineração também. Então, eu acho que a gente deveria usufruir mais dessas condições que o país tem e ter mais orgulho disso. Por outro lado, é claro que o mercado utiliza essa informação para os seus interesses. Então, eu não estou entre aqueles que diz que isso não exista. Eu acho que sim. Há, sim, também movimentos por parte do mercado de utilizar essa fragilidade que o Brasil apresenta hoje, que é o alto desmatamento e as queimadas, como um instrumento de pressão comercial. E aí, Roberto, também, uma coisa que não adianta ficar falando que na Europa desmatou tudo, que tem queimada, não adianta nada isso aí. Claro. Quer dizer, e concordo contigo, temos realmente um patrimônio extraordinário. Eu levantei outro dia o faturamento da Amazon Book, que o Jeff Bezos inventou lá, de vender livro. O faturamento da Amazon Book é o dobro do PIB dos países, dos nossos estados da Amazônia. Portanto, temos um potencial extraordinário. E, de fato, também eu concordo que temos que proteger o pecuarista, o criador, é o elo frágil da cadeia produtiva, e entendo que vocês estão com um plano nesse sentido de proteção ética e correta de um fair trade, esperaria, claro, com relação ao supply chain. Mais uma questão, nosso tempo vai chegando aqui ao fim. A dimensão, Roberto, a dimensão da Marfrig hoje no mundo da carne, qual é o tamanho dela? A Marfrig é a segunda maior produtora, tem uma operação muito grande, obviamente aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. É uma das empresas líderes nesse segmento hoje no mundo todo. E eu acho que uma posição da Marfrig que me parece ser muito legal, principalmente do principal acionista, é de compartilhar esses conhecimentos com o setor como um todo. Ela não se vê como aquela empresa que diz, não, eu vou fazer isso aqui e guardar para mim. E esses movimentos de originação, de preocupação com carbono, de preocupação com todas as externalidades e, como você falou, de inclusão do produtor nesse processo, que é um processo que só temos a ganhar,
é algo que deve ser do setor como um todo. Então, não só a transparência, mas o compartilhamento de todo esse conhecimento faz parte da estratégia de uma empresa que é claramente uma das maiores lideranças desse setor no mundo. Ou seja, não é fácil, né? Tem que vender para o planeta todo, competidores, pressão de consumo. Para terminar aqui, a relação, por exemplo, com ONGs, a relação com Pecuária Sustentável da Amazônia, Pecuária Legal, Liga do Araguaia, o relacionamento com esse pessoal, como é que se dá, Roberto, numa companhia como a Marfrig? Primeiro, valorização da relação com a sociedade civil. A sociedade civil é uma das forças mais importantes da sociedade, não só na geração de conhecimento, mas na indicação de grandes tendências. Então, Marfrig considera a relação com a sociedade civil algo extremamente importante. O que não quer dizer que ela não vá ter conflitos com a sociedade civil, e esses conflitos fazem parte, essa tensão que existe com uma parte da sociedade civil faz parte da melhoria que a empresa pretende implementar. Então, o respeito à diversidade de posições, o respeito a organizações que são mais ativistas, faz parte do mundo de uma empresa que se propõe a se relacionar com a sociedade de uma maneira diferente. Então, essas organizações da sociedade civil são importantíssimas na geração de conhecimento, importantíssimas no apoio à implementação dessas iniciativas e também na transparência a todos esses processos, né? Muito bom, Roberto. Olha, eu fico muito entusiasmado, positivamente bem impressionado. É uma ação importante e, como a gente sabe, na cadeia do agronegócio, se os líderes da cadeia, né, e a Marfrig é a segunda maior, os líderes da cadeia, cabe a eles procurar essa inovação e a busca de um relacionamento correto, ético aí na cadeia produtiva como um todo. Então, obrigado, Roberto, ao Molina lá, o nosso abraço a todos, desejo sucesso. Quando lançar a carne carboneto, por favor, nos convide aí para um churrasco, né? Para a gente experimentar. E deixo aqui a tua despedida, as tuas últimas considerações, falando com a maior rede brasileira aí de comunicação com a população urbana, principalmente. A palavra é tua para a nossa despedida. Tá, muito obrigado, Tejão. Preciso agradecer a você e aos ouvintes, e acho que a mensagem aos ouvintes é justamente prestar atenção nessas questões no momento em que tomar a decisão do consumo, né? Então, não só da carne, mas em geral, os produtos que consomem, a preocupação com a origem, a preocupação com essas questões faz parte da construção de um mundo melhor, e os consumidores certamente têm um papel central nisso. Cada um de nós, com as nossas pequenas ações, as nossas pequenas decisões, elas vão fazendo a diferença para algo que é fundamental para o futuro desse planetinha aqui. Muito bem, eu recebi Roberto Vac, membro do Conselho da Marfrig, e ele deixa uma dica importante: tem que ter também um consumidor consciente, né? O consumo consciente também faz parte disso tudo. Roberto, muito obrigado e eu que agradeço. Boa sorte aí com todo esse trabalho da Marfrig. Valeu. Obrigado, valeu. Tchau, tchau. Abração. A hora do agronegócio.